Felipinho foi um cara muito importante na vitória do Atlético sobre o Atlético. A gente vai trazer para você detalhes do jogo dele e por que ele vai ser um cara muito importante sob o comando do Odair Hellmann. Felipinho, cara que foi muito importante na última vitória do Atlético, agora com o novo treinador, com o Odair Hellmann, vai ser um cara que vai ter cada vez mais importância. Estou aqui com o Vinicius Dalicani, que vai detalhar pra gente aspectos do jogador, como que ele vai se encaixar nesse esquema do Odair Hellmann, né? Por que ele vai se tornar um cara tão importante, Vinicius? É um esquema muito baseado em pressão, é um esquema muito baseado em você condicionar o adversário a atuar só de um lado do campo, é um esquema muito baseado a logo depois que você perde a bola, você fazer de tudo para recuperar no menor tempo possível, né? E é um esquema que depende muito dos volantes para avançar. E talvez aí o Felipinho não ajude tanto. E por isso também o Atlético precisa contratar no setor. A gente vai chegar em todos esses pontos, tá? Mas o que mais chama a atenção, o que mais chamou a atenção da partida do Felipinho contra o Atlético foi a capacidade dele de se virar bem quando pressionado. Se virar bem quando não tinha tantas opções de passe. O primeiro lance que eu vou mostrar para você é esse. Ele tem a marcação de dois caras do Atlético. Ele até teria essa virada ao Lucas Esquivel, caso fosse essa a intenção. Dá um tapa para a esquerda, um tapa para o meio, passa no meio dos marcadores e encontra essa bola para o João Cruz, que finaliza para fora. Esse tipo de coisa, esse tipo de lance, esse drible curto bem aproveitado do Felipinho apareceu em outros momentos também. Nesse jogo contra o Brusque, ele vai disputar a bola, vai dividir a bola, dá um drible simples de perna esquerda de letra e olha o tamanho do espaço que ele abre, né? O passe, no entanto, não é tão interessante assim. O passe é para um Juliano que está na fogueira. De novo, muito pressionado pelo Atlético contra o Novo Horizontino fora de casa. Jogador colado nele, região perigosa do campo. O que ele faz? Um drible de letra, abre espaço e encontra um passe bem interessante para o Bruno Zapelli conseguir avançar com a bola. Então, é um jogador criativo, é um jogador que tem esse drible curto como uma alternativa muito interessante, que a gente mostra três, claro, para não deixar um vídeo de tanto tempo assim, mas tem outros momentos em que ele consegue fazer isso, gerar falta, outros momentos em que ele consegue fazer isso, gerar uma virada de jogo. Então, é um jogador que tem esse traço que o diferencia de muito volante. O Falcão não faz isso, né? O Raul não faz isso. O Peralta no Cruzeiro, no Cerro Porteño, no Atlético ele ainda não estreou, mas o Peralta também não tem essa qualidade. É um diferencial e é o que mais chama a atenção quando se fala no Felipinho, né? E chama a atenção como ele tem esse controle de bola, né? Sim. Assim, são jogadas de risco, né? Aquela primeira que você mostrou aqui no meio campo, né? Se ele perde a bola ali, um abraço, meu amigo. Pois é. Depois, contra o Novo Horizontino, né? Um setor também bem perigoso ali, né? Se ele perde a bola ali também, um abraço, né? Você entrega a bola num setor muito perigoso para o adversário. Mas assim, muito recurso. Né, que nem você falou, parece um jogador de futsal, né? Com perdão do trocadilho, porque já tem o Leozinho futsal, né? É verdade. No time. Né, a torcida até brinca, né? Mas enfim, o Felipinho mostra, de fato, um drible de futsal, tá? Sim. Aquele drible que você deixa a bola perto do pé e vai balançando para um lado para o outro, aquela passagem no meio dos jogadores, assim, mostra muito recurso, muita qualidade de drible. Né? Muita confiança também, né? Um jogador que tem essa jogada, um jogador que pratica essa jogada, e lógico, é um dos melhores pontos ofensivamente no jogo dele, até porque, assim, jogou como primeiro volante com o João Eduardo Corrêa, com o Odair Hellmann fez a dupla com o Falcão e com o Barbieri era o cara da direita do meio campo. Era um meia-direita, não exatamente o volante, não exatamente o segundo volante. Ou seja, mais à frente, com menos espaço, essa jogada é interessante para ele abrir cada vez mais espaço. E quando ele começou a conseguir fazer, ele melhorou bastante na temporada com o Barbieri, né? Mas o melhor do Felipinho, assim, no geral, do jogo dele, é isso aqui que eu vou mostrar para você, tá? A recuperação. É um cara que tem no desarme um dos pontos principais do seu jogo. E olha a recuperação que ele faz. Ele tenta o bote e erra no Paulinho Mocelin. Ele vai se recuperar na jogada com a passada larga que ele tem. E olha o carrinho que ele dá. Inteiraço para jantar o Paulinho Mocelin naquele lance. Mais uma vez, ele vai conseguir se recuperar numa jogada, antecipar o pensamento do atacante e dar esse carrinho. Por que essa capacidade, esse desarme, essa possibilidade do jogo do Felipinho é tão importante? Porque o jogo do Odair Hellmann é muito baseado em pressão. O do Barbieri também era. E tinha muito da pressão pós-perda. Exemplo do jogo contra o CRB na Arena da Baixada. Ele vai perder a bola. Aqui tá o Felipinho, tá na jogada. Ele vai perder a bola. Repara no posicionamento corporal dele quando ele perde. Ele perde a bola e já vira para dar o bote para tentar retomar a posse da bola. Vai atrás da bola, vai dividir com o jogador do CRB por ali e não vai conseguir ganhar. Mesmo assim, ele passa e já vira, para de fato conseguir ainda assim estar inteiro na jogada, ainda assim participar e continuar pressionando o CRB. Tanto que ele consegue ganhar a posse da bola no final da jogada. Essa jogada é espetacular, tá? E me agrada muito esse tipo de característica, porque é muito aquilo que acho que a maioria dos treinadores fala, né? Você pode errar, você pode tentar, mas você errou, você tenta recuperar. Exato. E aí ele mostrou 3 vezes no mesmo lance, tá? E é uma questão
psicológica, mental do cara, né? Tem muito jogador que perde a bola e fala, putz, larga. Sabe, e demora 1, 2 segundinhos até voltar a marcar, né? Aí, pô, tem um jogador que erra o bote e fala, pô, se lamenta e não volta. Ele, cara, ele colocou na mente dele, ele tem por característica ser um cara do desarme, ele se colocou numa função em que ele consegue, mesmo que ele erre o bote, ele tá inteiro na jogada. Ele não tem esse tempo de se recuperar para voltar a participar da jogada. Isso é muito interessante, né? Então, para um time que gosta muito da pressão pós-perda, para um time que quando perder a bola com o Odair Helma vai querer muito retomá-la no menor tempo possível, o Felipinho vai ser um cara muito importante. Nessa jogada contra o Paysandu, né? Talvez um dos melhores momentos do trabalho do Maurício Barbieri. O Atlético perde a bola no ataque, o Paysandu vai ligar. Ele já volta, já vai fazer essa recomposição e olha a diferença, a distância que ele tá. Ele sai atrás e chega muito na frente, inteiraço no carrinho para conseguir, mais uma vez, retomar a posse da bola. E ainda antes do meio-campo, né? Como ele foi rápido na recuperação. Exatamente. Então, assim, é um jogador que na recuperação, nessa perseguição dos jogadores adversários, ajuda e ajuda bastante. É inteiro para chegar no carrinho, nesse desarme, nesse duelo defensivo. É um cara que ganha muito mais do que perde. Contra, por exemplo, o Atlético, ganhou 9 de 13 que tentou nesse tipo de lance. Então, assim, é impressionante essa capacidade defensiva do Felipinho, né? Ofensivamente, é bom no drible curto, gera vantagem dessa maneira, mas tem algumas dificuldades, né? Primeira questão de romper linha, primeira questão de construção de jogo. Não é o melhor jogador nisso. Isso não quer dizer que ele não faça também. No jogo contra o Atlético, por exemplo, ele tinha 3 opções de passe. Focando do lado dele, o Luiz Fernando do lado direito para o meio, e ele encontra um passe muito interessante para o Juliano, né? Rompe a linha de marcação, faz o Atlético avançar no lance, coloca o meio em condição de criar. Aqui no triângulo que ele forma do lado direito. Cauã Moraes, Luiz Fernando e Felipinho, né? Esse triângulo muito presente no jogo posicional, no jogo que tenta cada vez mais, e o Luiz Henrique fala isso, né, no documentário dele lá. Se você ataca organizadamente, se você forma esses triângulos, se você ataca com simetria, quando você perde a bola, você pressiona. Quando você consegue perder a bola, quando você acaba perdendo a bola, você consegue pressionar o adversário logo depois de perder a bola. Quanto mais organizado você tiver, mais fácil é pressionar depois. Lógico, nesse lance você não vai precisar pressionar, mas é um exemplo de como o Odair Helma, já nesse jogo contra o Atlético, coloca uma estrutura. Coloca uma ideia interessante que já vinha acontecendo com o Barbieri, que aconteceu também com o João Eduardo Correa, né? Cauã Moraes vai dar no Luiz Fernando vai voltar a jogada com o Felipinho. Agora é interessante, tem 2 jogadores na linha do passe. 2 jogadores marcando esse passe para o Cauã Moraes, que está livre de marcação. O Felipinho consegue muito bem o passe aqui. O Renan Peixoto vai prevenir o que seria o gol do Juliano, certamente, né? Então, assim, é um jogador que consegue entender janela de passe. É um jogador que tem qualidade para fazer a bola chegar onde ele quer, mas ele não faz tanto. Talvez falte confiança, talvez falte trabalhar esse aspecto do jogo dele, né? E o que é interessante quando a gente segue aqui? Falta confiança? Falta recurso técnico também, né? Aqui ele tem o passe para o Cauã Moraes, ele tem a janela de passe, ele entende a janela do passe. Agora, falta a perna direita para ele conseguir dar esse passe, né? A gente vai ver na sequência do lance, na sequência da jogada que ele vai tentar dar uma cavadinha com a perna esquerda, aí ele dá a cavadinha. Mas aí já muito em cima. Já muito em cima. Se ele consegue dar o passe de perna direita, se ele conseguisse usar a perna direita nesse tipo de lance, ele poderia abrir a jogada e escapar da marcação. Falta um pouco tecnicamente do Felipinho nesse tipo de lance, né? Mais uma vez, aí eu vou falar agora sobre as viradas de bola, tão importantes para um volante, né? Vai virar lá para o Lucas Esquivel, de perna esquerda, sem marcação, lance simples. Nem tanto. Tira demais do chão, a bola flutua demais e o atacante consegue cortar o passe. Mais uma virada de jogo, mais uma vez contra o Brusque na jogada. Vai virar lá para o outro lado, lá para o Tevez, né? É complicado. Ele não tem exatamente esse jogo bem trabalhado. Tira demais do chão. O Tevez, ao invés de conseguir dominar e ficar 1 contra o zagueiro, tem que ganhar de cabeça, tem que tentar cabecear para o meio para apoiar a jogada e a jogada morre onde iniciou, né? Contra o Novo Horizontino agora, essa virada novamente ao ponta, né? Lá do outro lado o Isaac. O ponta vai ficar no 1 contra 1 e aí ele dá essa bola mal batida, ele pega mal na bola, ele tenta virar uma bola que talvez não precisasse ser virada naquele momento, lateral antecipa. Contra o Cuiabá, o Isaac novamente lá na ponta esquerda, o que ele vai fazer? Com muito espaço, é a bola perfeita para o volante, para encontrar o ponta, para deixar o ponta no 1 contra 1. Vai ser muito forte. E aí o Isaac não vai conseguir chegar na bola, o Isaac até tenta chegar, mas num lance que ele teria muito espaço contra o Sander por ali, ele não teve, né? Porque o lançamento foi ruim do Felipinho. Esse lance dá certo.
Lance contra o Bahia no Campeonato Brasileiro da última temporada. Coelho sozinho lá do outro lado. O Felipinho vai fatiar, vai encontrar essa bola lá pro outro lado. Repara, no ponto futuro, o Coelho domina, parte para cima do Gilberto, encontra um bom cruzamento pro Nicão fazer o gol do Atlético nessa partida, né? O que deu certo nesse lance e não deu certo nos outros? Deu certo que o Coelho conseguiu chegar na bola. Porque o Felipinho tende normalmente a dar no ponto futuro essa bola. Tende a dar mais ao centro do campo do que a amplitude. Ou seja, não tem tanta confiança. É um cara que, tem o receio de jogar a bola direto para fora. Um cara que tem o receio de matar a jogada nesse tipo de virada. E até não tenta tanto assim esse tipo de virada, né? Talvez seja o principal ponto de evolução, que precisa evoluir o Felipinho pelo Atlético, né? Então, assim, não é perfeito. Não é o melhor volante do mundo. Nem perto disso. Nem perto disso, tá? Mas, assim, é um jogador que foi muito importante para o Atlético vencer o Atlético por 1-0. Vai ser importante demais no esquema do Odair Hellmann, mas precisa de um cara mais qualificado do lado dele. Precisa de um cara do lado dele que consiga fazer essa virada, que ele não consegue fazer, por exemplo. Um cara que tenha um pouco mais de alternativa para quebrar a linha de marcação. Esse cara não é o Falcão, né? Se tem no começo do vídeo, explico agora. O Atlético precisa contratar, mas precisa contratar porque, é todo mundo muito ruim? Não. Precisa contratar porque precisa de uma característica diferente do lado do Felipinho. De um cara mais construtor, de um cara que consiga encontrar mais alternativas com a bola no pé. Porque o Falcão é o Felipinho que tem menos alternativas ainda, né? Pressiona muito bem, desarma muito bem, mas não consegue construir. Esse cara deveria ser o Raul. Mas o Raul também não está desempenhando, também não está conseguindo mostrar futebol. E aí também não dá para confiar no Raul para fazer esse tipo de função, né? Então, assim, mostra muito que o Atlético precisa contratar, mas mostra também que é um jogador que vai ser importante, vai ser imprescindível nesse esquema do Odair. E já começou a mostrar isso contra o Atlético. E a gente até brinca um pouco, né? Se fosse tão bom assim, tava no Real Madrid, né, Vitinho? Se acertasse tudo. Se acertasse tudo, exatamente, né? A gente brinca em relação a isso, mas o jogador que você me apresenta aqui, o Felipinho, é um cara que tem recurso, né? Tem um recurso de drible, tem um bom controle de bola. É um cara muito bom no combate, um cara intenso. Sim. Como você falou, pode agregar demais nesse time do Odair Hellmann, até por isso que a gente chama esse vídeo dessa forma. Mas, para mim, é essa a questão. É um cara que não tem suporte, né? Porque qual a deficiência dele? Aquilo que você falou, a bola longa, aquele passe que exige um pouco mais para quebrar a linha. Sim. E aí você não tem tudo num atleta só. Você pode ter em outro atleta para complementar ele, né? De Deixa repente, eu até o companheiro abrir aqui, ali. Matheus Santana, porque é importante, tá? É, legal. 23 anos, o Felipinho. É um atleta jovem, exatamente. Uma margem muito grande para... Margem de evolução. E aqui a gente vai nos dados dele na Série B do Campeonato Brasileiro aqui no SofaScore, né? É um jogador que acerta nas bolas longas, deixa eu encontrar aqui, bolas longas, 50%. É um número ruim? Não é ruim. Mas é um número que não ajuda tanto também. Então, assim... Talvez seja até parte da maturação dele, cara. Exato. Ele demonstra que não tem tanta confiança assim para dar essa bola longa, como você citou. Ele é um cara que não consegue dar esse passe milimétrico. A bola longa é difícil. Sim. Talvez seja o passe mais difícil ali, né, a se fazer, né, de fato. Mas ele ainda não tem essa confiança. Sim. E aí seria mais fácil se ele tivesse um suporte. Então a equipe não ajuda ele nesse sentido, né? Porque ele não tem, como você falou, o Falcão não é esse cara, o Raul, que era para ser, não é esse cara também. Pois é. Então talvez seja a maior carência, achar um parceiro pro Felipinho. Porque sem bola, no drible curto, na intensidade de marcação ali, ele entrega bastante. E tem suas características voltadas nesse aspecto que a gente destacou aqui. E aí, para complementar ele, precisa ir ao mercado, então, né, Vitinho? Exatamente, porque se ele acerta 50%, que não é um número ruim, mas é um número na média, se ele tem um cara que acerta 60%, 70% num número excelente de bola longa do lado dele, mata essa questão. E aí um Atlético consegue ter mais fluidez, um Atlético consegue explorar mais os dois lados do campo, o Atlético consegue ter os pontas mais envolvidos em situação boa de 1 contra 1. Então, assim, é desesperadora a necessidade para ter um cara ao lado do Felipinho. Não precisava tanto, por quê? Porque, beleza, no esquema do Barbieri, era um volante e 2 médios. Ou seja, o Falcão poderia ser o cara da contenção, e aí você teria... E o Falcão, para mim, não é o jogador do nível do Atlético, mas tudo bem, não prejudicaria tanto, tá? O Felipinho, o Isapelli, ou o Juliano, ou o Patrick, enfim. Agora, a questão de ter o Felipinho ao lado de outro volante, aí sim, jogando em linha, os dois têm que se completar. E pensando no jogador para completar o Felipinho, tem que ter essa bola longa, tem que ter essa característica mais de construção, porque na questão... do domínio do meio campo, do domínio físico, da parada em que ele tem que ganhar do adversário no desarme, na recuperação, isso ele consegue fazer. No jogo curto, isso ele consegue fazer. No jogo longo, ele tem essa deficiência. Eu acho que você sabe dessa, cara, mas você sabia que 95% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas, Vincenzo? Tem que se inscrever. Pô, tem que se inscrever. Depois de uma análise legal dessa que a gente traz de Felipinho, trazemos várias aqui no canal, tá? Tanto do Atlético quanto da equipe que você quiser. A gente aborda todas aqui no nosso canal. Vale a sua inscrição, a sua moral. Então vem com a gente, se inscreve no canal.
deixa também o seu like, compartilha com a galera, aproveita para hypar o vídeo, né, que também é muito importante. Assim a gente entende que vocês gostam do nosso conteúdo e para nós é muito importante ter o seu apoio. Batemos o martelo então sobre o Felipinho? É isso. Um jogador que pode ser muito importante com o Odair Helman. Com certeza será. Será, com certeza. Lembrando que esse conteúdo é um oferecimento da Prometrics, o centro de inteligência do futebol. Fica à vontade aqui nos comentários, tá? Queremos te escutar, saber a tua opinião. E lógico, compartilha com os amigos, hype esse vídeo, curte e também se inscreve no nosso canal, que para nós é muito importante ter o seu apoio. Esse conteúdo é um oferecimento da Prometrics, o centro de inteligência do futebol, mais uma vez reforçando eles que nos possibilitam trazer aqui todo esse tipo de análise embasada para você. Grande abraço e até o próximo vídeo.